Boa noite, meus caros. Estamos aqui diretamente de Januária, terra amada, extremo norte do estado de Minas Gerais, encerrando mais um plantão de polícia judiciária. Passada uma semana de expediente normal, a qual se seguiram 48 horas de plantão, estamos aqui firmes e fortes, embora um tanto quanto descompostos, com o semblante caído, em absoluto cansados. Coloquei uma gravata para ver se melhora um pouquinho o visual, mas estamos firmes e fortes. Sem problema, daqui a pouquinho chego em casa, deito na minha cama, hiberno por 2 ou 3 horas e estamos ok, prontos para a próxima jornada. Caríssimos, a questão é a seguinte: diuturnamente, policiais conduzem, capturados em flagrante delito, indivíduos ao plantão de polícia judiciária, atribuindo a eles infrações penais de menor potencial ofensivo diversas. Exemplo, Buiú foi conduzido à presença do delegado de polícia e a ele foram imputadas infrações penais de ameaça, injúria, resistência e desacato. Essas infrações penais, se analisadas de forma individual, fragmentária, uma delas de per si, permitirá ao operador do direito concluir que a pena máxima não ultrapassa o montante de 2 anos. Nenhuma dessas infrações penais tem pena máxima combinada em abstrato superior ao patamar de 2 anos. Contudo, se formos analisar a ocorrência de forma global, somando as respectivas penas, concluiremos de maneira indubitável que a soma das penas máximas combinadas em abstrato resulta em quantum superior a 2 anos. A questão que se propõe é a seguinte: deve o delegado de polícia somar as penas das infrações penais imputadas para fins de afastar o Juizado Especial Criminal, a lei do GCRIM, com os seus respectivos institutos descarcerizadores, e impor imediatamente a prisão em flagrante àquele conduzido? Ou não? Caros, sabemos que são infrações penais de menor potencial ofensivo todos os crimes cujas penas máximas não ultrapassam 2 anos, bem como as contravenções penais. Para essas situações, a Lei 9.099 de 95 impõe um dever ao delegado de polícia, qual seja lavrar um termo circunstanciado de ocorrência, instrumento investigativo a par das divergências, na minha humilde opinião, e restituir a liberdade ao conduzido, caso ele seja imediatamente encaminhado à presença da autoridade judiciária do juiz, ou, se isso não for possível, ele assuma o compromisso de comparecer ao GCRIM, ao Juizado Especial Criminal, em data e hora aprazadas no momento do ato. Esse é o panorama. A questão é que, se nós analisarmos as diversas infrações penais imputadas de forma fragmentária, friso, poderá o delegado restituir imediatamente a liberdade. Contudo, caso ele não o faça e some as penas, verificará que, ao final, ter-se-á uma infração penal com pena superior a 2 anos, a afastar a competência do GCRIM do TCO com a necessária imposição da prisão em flagrante. E aí, qual que é o comportamento adequado a ser tomado pelo delegado de polícia? Existem 2 correntes disciplinando essa questão, caríssimos. A primeira fala o seguinte: o delegado de polícia deve proceder à soma das infrações penais imputadas. Portanto, caso nós tenhamos 4, 5, 6 impos, cada uma delas com pena máxima combinada em abstrato inferior a 2 anos. Porém, se somadas as penas termos uma pena superior a 2 anos, deve o delegado afastar o TCO, o termo circunstanciado de ocorrência, e impor imediatamente prisão em flagrante
ao conduzido. Percebam bem que essa corrente, ela determina: deve o conduzido por infração penal de menor potencial ofensivo ser preso em flagrante delito, caso a soma das penas das infrações por ele praticadas ultrapassem o patamar de 2 anos. O fundamento dessa corrente é um entendimento cristalizado, sedimentado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que apregoa que, caso a soma das penas combinadas em abstrato às infrações penais de menor potencial ofensivo ultrapasse o patamar de 2 anos, afasta-se a competência do GCRIM e remetem-se os autos ao juízo comum. Temos uma segunda corrente um pouco mais garantista. Ela assevera o seguinte, caríssimos: deve o delegado de polícia fazer uma análise fragmentária. Deve o delegado verificar a pena máxima e abstrata combinada a cada uma das infrações penais que estão sendo submetidas à apreciação. Se nenhuma dessas infrações tiver pena máxima superior a 2 anos, deve sim o delegado de polícia lavrar um termo circunstanciado de ocorrência. E caso o conduzido assuma o compromisso de comparecer ao GCRIM, ele deve ser agraciado com a restituição imediata da liberdade. Uai, William, mas e o STJ que afirma que, no caso de soma de penas, cujo resultado conclua que há uma pena maior que 2 anos, remessa dos autos ao juízo comum, e esse entendimento do STJ? Caríssimos, para a segunda corrente, uma coisa é você somar penas para fins de fixação de competência e relação processual devido ao processo legal. Outra coisa é analisar a incidência de um instituto descarcerizador, assecuratório de direitos e garantias fundamentais, numa fase pré-processual que não se orienta pelo crivo do devido processo legal. A segunda corrente afirma o seguinte, e eu acho que é um argumento definitivo: o direito penal se orienta pelos princípios da subsidiariedade, fragmentariedade, proporcionalidade, em especial, princípio da homogeneidade, da medida cautelar imposta na fase pré-processual com a pena definitiva. Isso para mim é definitivo. A medida cautelar pessoal pré-processual imposta pelo delegado de polícia, digo flagrante, ou prisão preventiva ou temporária imposta pelo juiz, deve guardar sintonia, consonância e relação de proporcionalidade com a medida que será imposta ao final, após a sentença. Ora, se nem mesmo no caso das infrações de menor potencial ofensivo, ao final da relação processual que se orienta pelo crivo do devido processo legal, se nem mesmo na fase processual o indivíduo será punido com a pena privativa de liberdade, o que dizer de uma fase pré-processual? Uma fase em que não há um contraditório, uma ampla defesa. Não é possível efetivamente conduzir o indivíduo ao cárcere, uma vez que lá no final do processo, se condenado for, a ele não será imposta uma segregação da sua liberdade ambulatória. Caríssimos, muita atenção para essas situações que aparentam banalidade, mas são específicas e envolvem particularidades da carreira ao qual o candidato se propõe a exercer. Fosse eu examinador de uma prova de delegado de polícia, certamente buscaria arguir o candidato sobre questões específicas. Ora, se você quer ser delegado, se você quer ser promotor, você tem que conhecer as particularidades da carreira que você tem que abraçar, amar e executar. Show de bola? É isso aí. Quase 100 horas de trabalho. Um grande abraço. Partiu, Mock. Até mais.